Fátima Araújo, desse canal Agir Consciente, para mais uma transmissão dos assuntos e conteúdos voltados para o Eneagrama. Tem vários momentos, tiveram vários momentos aqui nesse canal que eu falei sobre essa ferramenta incrível de autoconhecimento. Já falei das leis do Eneagrama, já falei dos centros de inteligência, entreguei dicas fantásticas para facilitar você a identificar em qual a personalidade, qual o tipo de personalidade que você mais se encaixa, para que você se conheça mais e mais e se cuide. Tem vários conteúdos aqui, vou deixar alguns links aí para você poder assisti-los. E hoje a conversa é em torno da personalidade tipo 2. Então, se esse assunto chama a sua atenção, pode ser que ele seja útil para outras pessoas também. Você já compartilha, se inscreve e ativa aí as notificações para que você seja informada, pessoa, de quando outros conteúdos forem disponibilizados. Vamos lá então? A carta da vez é o início do Centro de Inteligência Emocional. Então, eu começo falando da personalidade tipo 2. Nas transmissões anteriores, já falando dos tipos, eu falei do Centro de Inteligência Prática ou Visceral, ou habilidade prática, habilidades práticas, no qual estão os tipos 8, 9 e 1. E hoje eu começo a falar da turma aí das emoções, da turma dos sentimentos, que são os tipos 2, 3 e 4. Então hoje eu falarei da personalidade tipo 2. Eu já começo fazendo aqui um apanhado geral da conversa, dizendo que para o tipo 2 o mecanismo de defesa é a repressão, e essa repressão é das próprias necessidades. Você entenderá isso logo, porque que uma pessoa tipo 2 reprime as próprias necessidades e o que ela faz, qual que é a válvula de escape que ela encontra em relação às necessidades. E a armadilha ou fixação do tipo 2 é a adulação. Essa é a pessoa tradicionalmente aduladeira. Olha que termo forte, você entenderá melhor porque daqui a pouco. O pecado de raiz ou a paixão do tipo 2 é o orgulho, porque vai chegar uma hora que ela fala assim, bom, então eu dou conta de eu, não preciso do outro, mas continua cobrando e por aí vai. Continua carente mesmo da atenção do outro. E, por fim, resumindo assim, o conteúdo que será tratado nessa conversa, a experiência de infância da pessoa de personalidade tipo 2 teve referência à carência afetiva. Ela esperou e não recebeu. Então, ela recebia uma atenção e um carinho, e chegou uma hora que esse carinho e essa atenção deixaram de chegar. E aí ela desenvolveu essa carência efetiva por não ter recebido aquilo que até então ela recebia. Bora lá então. De novo, convida aí mais pessoas para ter acesso a esse conteúdo, compartilha, comenta, manda aí a sua opinião, concorda, não concorda, vamos lá. Então, como eu disse, é o tipo de inteligência emocional, o centro de inteligência emocional, as habilidades são emocionais aqui no tipo 2. E eu trago para contextualizar uma rápida história bem resumida de uma senhora muito querida numa comunidade, um povoado. Aquela comunidade tinha um revezamento constante de padres, pessoas que atendiam ali, e cada vez que mudavam o sacerdote, ela tinha todo um esmero para conquistar a amizade, a atenção daquele padre, aquele líder religioso. E ela fazia de tudo, levava flores para a igreja, estava em todas as missas e mais do que isso.
além do dízimo, além de tudo que ela fazia no meio social da igreja, ela tinha um cuidado muito especial com, por exemplo, a alimentação. Sabe assim, aquele café quentinho, aquele pão de queijo feito na hora. Agora, ela sempre queria saber se o padre gostou, se aquela irmã de caridade que acompanhava ali a paróquia, se também tomou daquele café, o que achou. Porque hoje o pão nem estava tão bom, o polvilho não era tão bom, o forno deu um problema lá, mas eu vou resolver essa questão do forno, que é para poder na próxima fornada o pão de queijo estar ainda melhor. Então ela tinha sempre isso, e ela sempre queria saber se aquele padre tinha gostado do pão de queijo. E se ele não manifestasse isso, ela sempre perguntava. Por quê? Porque ela queria ouvir eu gostei, eu gosto muito do jeito como você trata os religiosos aqui da comunidade. Então, no final das contas, era isso que aquela bondosa senhora esperava. Era um ok, uma validação. Eu gosto do seu jeito. E com isso acabava assim conquistando uma amizade. Eu dei o exemplo do padre, mas poderia ser, e sim, era a comadre, o vizinho, então tinha sempre esse agrado. E sempre se esperava um reconhecimento e um retorno desse agrado. Isso, gente, é feito inconscientemente. É feito porque está na natureza, e hoje a conversa é para entender um pouco por que isso acontece. Então, para o tipo 2, a pessoa que recebe um mimo desse esquecer de agradecer é inconcebível. A pessoa realmente espera um reconhecimento, espera um agradecimento, sim. Ele espera, ele precisa disso. Na verdade, o que essa pessoa faz é esperando isso. Não é nem só pelo pão de queijo em si, é para receber um reconhecimento. E quando esse reconhecimento não vem, em fala principalmente, em retribuição, a pessoa já imagina que magoou a outra pessoa. Na verdade, ela se sente magoada e ela acha e afirma e pergunta se ela magoou a outra pessoa, só pelo simples fato de a pessoa não ligar para agradecer, ou não ir na casa, não ir lá tomar um cafezinho ou agradecer. Percebe? E isso acontece naturalmente. Para a pessoa, ela não tem muita noção de que isso está acontecendo. Ela tem essa necessidade, ela tem essa carência que aconteceu lá na infância. Por quê? Porque ela recebia uma certa atenção e em algum momento ela sentiu, ou então de fato essa atenção deixou de ocorrer. E aí ela entrou nesse estado aí automático que vem manifestar na vida adulta. Então é assim a personalidade tipo 2, uma pessoa carente que faz tudo para agradar a outra pessoa, mas sim, pior é que ela espera sim uma atenção, espera sinais de afeto, tudo isso com a expectativa de preencher a sua carência. Aí está o X da questão. Ela espera ter a sua carência preenchida. E por que isso, Fátima Araújo? Eu até já falei um pouco. É porque quando criança, a criança tipo 2, ela se sentia assim amada. Ela se sentia muito amada, inclusive. E por algum motivo, em algum momento, ela sentiu, e pode ser que isso tenha acontecido mesmo, mas independente de ter ou não acontecido, ela sentiu que esse amor que ela estava acostumada a receber falhou, deixou de chegar até ela, ela não recebeu mais esse amor. E o pior, ela teve uma decepção muito grande. Então a frustração de uma
expectativa de receber amor e atenção. E essa criança, o que aconteceu? Ela reagiu escondendo as necessidades dela. Por quê? Para não ser mais decepcionada de não ter a atenção para aquelas necessidades. Então, ela aprendeu a esconder essas necessidades. Isso lá na infância, ok? Então, as necessidades afetivas não correspondidas, elas deixaram muita raiva escondida por não receber aquele amor que ela esperava. Olha o quanto que é sério, olha o quanto que essa pessoa, sem saber, sofreu ao longo da vida e hoje já está aí, quem sabe dentro de você, quem sabe próximo de você, como uma personalidade tipo 2. Já falei outras vezes também que personalidade, comparada aqui com uma cebola, são aquelas capas que vão se formando ao redor do bulbo, ali de onde nasce a plantinha da cebola, e vai se formando a cabeça da cebola. Trazendo aqui para comparação, a personalidade é isso, são essas capas que vão se formando para que a pessoa atenda uma exigência de uma comunidade ou uma situação como essa, ou uma sociedade a qual ela sirva, ok? Nesse caso específico aqui, desde criança, essa personalidade tipo 1 foi se formando, ou melhor, tipo 2, personalidade tipo 2 foi se formando porque deixou de acontecer aquele fluxo de amor, de atenção que ela recebia. Pelo menos ela sentiu isso. Não quer dizer que necessariamente tenha ocorrido, mas pode ser que sim, de maneira que ela sentiu essa ausência desse amor incondicional. E a criança, então, ela entendeu, ela internalizou que ela precisava ser uma pessoa boazinha, ela precisava ser uma pessoa que sim adivinhasse os desejos da outra pessoa e atendesse esses desejos para que ela, enfim, fosse amada. E assim ela cresceu na expectativa e fazendo tudo o que ela podia fazer para ser uma pessoa prestativa, aquela pessoa que adivinha os pensamentos, aquela pessoa que sabe exatamente o tempero daquele café do padre e da irmã, que sabe exatamente a textura daquele pão de queijo, daquele biscoito doce, para poder agradar a outra pessoa, para ser boazinha, para ter aquele fluxo de amor que lá na infância, ainda que mais longínquo, ela entendeu que deixou de acontecer. E assim foi. E chega uma hora que as próprias necessidades dela são ignoradas, porque ela foca tanto na necessidade da outra pessoa, nas necessidades da outra pessoa, que esquece das próprias. Cuida tanto da outra pessoa que não cuida de si mesma. Agora, o pior de tudo isso é que ela espera da outra pessoa de quem ela cuida esta atenção e este cuidado, este reconhecimento, que geralmente não vem e que muito a incomoda. E ela cobra, e ela sofre, e ela emburra, e ela busca, e ela faz mais, e ela espera mais e mais. Exagerei um pouco aqui para ficar bem claro para você que é assim que esse tipo 2 entende e vê a vida no seu momento, no seu nível de maturidade mais profundo. É claro que na medida que ela vai se conhecendo, vai vivenciando o Enneagrama, por exemplo, e outras formas de autoconhecimento, ela pode sim ir mudando isso, pode sim ir desenvolvendo em outros aspectos, ok? Então, esse tipo 2, ele acaba deixando de lado a questão de repouso, de lazer, às vezes deixa de lado a própria saúde, mas não pode ouvir um ai da outra pessoa que já está procurando um remedinho, um jeito de aliviar a outra pessoa. Então, ela anula a si mesma para poder cuidar da outra. E o mecanismo de defesa da pessoa
é a repressão das próprias necessidades, como eu falei. As necessidades pessoais ela esconde, ela vai cuidar do que a outra pessoa necessita. E aí, com isso, ela cai num outro mecanismo, que é o da gratificação. É uma tendência para satisfazer a necessidade da outra pessoa de uma maneira, de uma busca desenfreada e de satisfazer a si mesma. Então chega uma hora que ela acha que ela é autossuficiente, que ela não precisa mais depender da outra pessoa, e aí busca-se uma satisfação pessoal por conta própria. E aí é um risco. E aí é onde acontecem muitas questões que não é o caso da conversa de hoje. A armadilha ou fixação do tipo 2 é a adulação. Eu já falei antes, né, que é uma pessoa que procura adular, que é fazer algo para agradar a outra pessoa e despertando sentimentos em relação a ela própria. Então ela adula para agradar a outra pessoa, para que a outra pessoa manifeste para ela essa gratidão, esse reconhecimento. Só que nem sempre a pessoa lembra ou não faz parte da rotina dela agradecer ou ligar ou parar na rua e conversar ou fazer uma visita, né? Então acaba que isso gera um sofrimento para a pessoa tipo 2, porque ela fica sim esperando isso. E sim, ela cobra, e sim, ela se magoa, ela acha que a outra pessoa está com raiva dela por algum motivo. E ela se cobra, o que será que eu fiz que a outra pessoa está com raiva? Pois ela não ligou, não deu um oi, não falou comigo lá no corredor. Eu rio, mas é de preocupada, porque realmente, na medida que vai se vivenciando essas personalidades, dá para ver por que o mundo é tão diverso e por que o mundo dos relacionamentos é tão desafiador, é tão complexo, né? Então, ela diz sim para os outros e diz não para ela mesma. Ela passa por cima das suas próprias necessidades para cuidar da necessidade das outras pessoas. Então, ela adula e acaba gerando um estado emocional típico das pessoas tipo 2, que é o orgulho. Tendo uma sensibilidade muito refinada de cuidar da outra pessoa, ela esquece dela própria, né? Eu já falei isso. E aí ela cria um eu muito inchado, muito autossuficiente, só que de verdade, no mais profundo, ela continua sendo um poço infinito de carência. Tudo isso que eu falei até aqui não acoberta e não elimina a carência, ao contrário, pode até intensificá-la e deixá-la mais presente, mais visível no comportamento do tipo 2, ok? Então ela continua sim sendo uma pessoa muito carente, que cobra muito a atenção, tipo uma Madre Teresa de Calcutá, que adivinha o que a pobreza que essa pessoa aqui vê, ela imagina que ela precise atender tudo isso, toda essa necessidade do outro, mas na verdade ela faz isso por conta de uma carência que ela tem e do quanto que ela espera de reconhecimento da outra pessoa, e ela acha que sabe o que é melhor para a pessoa com quem ela se relaciona. E o pior disso é que por achar que sabe o que é melhor para outra pessoa, ela acaba sufocando nos relacionamentos. Sabe aquela pessoa grudenta, pegajosa, que você tem que estar atento o tempo todo para falar oi, para dizer eu gosto de você, para trazer um mimo, se é um colega de trabalho que está aí do lado, você tem que lembrar de deixar sempre um mimo, um papelzinho lá com um recado. Se você não fizer isso, ela acha que você está com raiva. O que será que eu fiz que a outra pessoa deixou um papelzinho aqui semana passada e essa semana não deixou mais? E aí
dependendo do tipo que é a outra pessoa do lado, a personalidade da outra pessoa, ela já nem faz isso desde o início para não gerar essa dependência, porque é isso. A pessoa tipo 2 depende facilmente, fica dependente facilmente desses mimos. E quando eles deixam de vir, ela volta lá na criança ferida da infância, que tinha essa atenção e a atenção deixou de existir. Tinha esse amor e ele deixou de existir. Então ela traz esse mesmo sentimento, esse mesmo comportamento aqui para a vida adulta, ok? E aí é como se a pessoa tornasse ela própria a própria providência dela. Ela cuida de todo mundo, achando que os outros não podem viver sem a ajuda dela. É como se fosse aquela pessoa onipotente, onipresente, que tem que estar ali o tempo todo adivinhando o que as pessoas querem para ela poder atender. Mas, na verdade, o que ela inconscientemente quer atender é a sua carência do amor do outro. Aquele amor que lá na infância existiu e ela sentiu que em algum momento deixou de existir. Ela sentiu, pode ser que nem tenha sido isso que aconteceu, mas registrou para ela aquele sentimento que ela teve, ok? Que essa criança teve. Então aí esse orgulho, ele esconde essa carência intensa e profunda dela e ela retoma essa carência quando ela recebe um agrado, um mimo e uma atenção. Ela se supre, mas aquilo passa muito rápido e ela espera de novo mais e mais atenção. Bom, continuando aqui, já prestes a encerrar a nossa conversa sobre essa personalidade tipo 1, uma frase ou um pensamento bem recorrente dessa pessoa é dizer assim, olha, pensar ou até dizer, sim, eu mereço a sua atenção porque eu ajudei. Às vezes ela nem diz, mas ela sente isso. Como assim eu ajudei fulano e ele passa por mim, nem fala nada, nem falou que estava gostoso aquele doce que eu fiz no final de semana pensando nela e trouxe aqui na segunda-feira e ela nem falou nada, nem agradeceu. E aí pode nascer um ressentimento e uma queixa que vem muito permeada de raivas, porque realmente a pessoa tem um sentimento muito forte. Lembra que esse personalidade 2 aqui, ela é da turma dos emocionais. Então as emoções afloram o tempo todo, ainda que não sejam ditas ou manifestadas, mas elas são sentidas, muito sentidas mesmo. Bom, então, já finalizando essa conversa, essa pessoa ela tem o orgulho de achar que é uma pessoa boa, de que as outras pessoas dependem dela para suprir suas necessidades. E é como se essa pessoa do tipo 2 fosse a pessoa de que atende os desejos de todos, de que precisa ser simpático, precisa ser generoso, precisa ser cuidadoso, mas para quê? Para ser amada pelas pessoas de quem ela cuida, de quem ela é generosa, de quem ela dá atenção. E é como se ela pensasse assim, bom, eu sou aquele ombro amigo e que as pessoas vêm chorar no meu ombro. E que quando isso acontecendo, eu vou enxugar essas lágrimas e vou cuidar. Então, e daí, quando ela percebe que alguém precisou de cuidados e não a procurou, acaba sendo uma afronta também. Como assim? Eu sempre cuidei de você, eu sempre estive disponível, você precisou de cuidados e não me procurou? Então, observe aqui que é um melindre o tempo todo, né? Você precisa ter uma atenção, assim, bem exagerada até, e mesmo assim, dificilmente você conseguirá atender essa carência tão alta da pessoa de personalidade 2.
E aí, resumindo, quem que é mesmo essa pessoa? É uma criança que aprendeu a esconder as suas necessidades por medo de elas não serem aceitas. Não é que elas não existem, ela esconde, ela sabe que existe, mas ela esconde porque ela tem medo dessas necessidades não serem aceitas. E ela entende que a atenção das outras pessoas precisa ser compradas com amabilidades, com cuidados, com mimos, com adivinhações do que a outra pessoa precisa e fazer mais e mais e dizer sim e sim para as outras pessoas e não para ela própria. Olha o risco disso, olha o risco dessa pessoa viver presa a outra pessoa. Olha o risco dessa pessoa sair de um relacionamento mal sucedido e entrar em outro pior, porque ela nem se cuidou, ela nem se curou entre um relacionamento e outro. Ela, com esse poço intransponível de carência, ela vai logo buscando o próximo relacionamento. E aí cai de novo na mesma armadilha da carência, da atenção e do amor. E cai na mesma tendência de adulação, fazendo o quê? Para quê? Para que as pessoas gostem dela e precisam manifestar que gostam dela, que a amam, e se isso não acontecer, ela se fere novamente. Então, eu finalizo como eu iniciei, dizendo que para a personalidade tipo 2, que pertence ao centro de inteligência emocional ou habilidades emocionais, ela tem como mecanismo de defesa a repressão, e essa repressão é das próprias necessidades. Ela tem como armadilha, que também é chamada de fixação, ela é fixada na adulação, ela adula a outra pessoa para ter a atenção e a gratidão das outras pessoas, e ela meio que exige isso, ela espera isso, a melhor palavra é essa, ela espera isso da outra pessoa a quem ela adula. O pecado de raiz, que também é chamado de paixão na personalidade tipo 2, é o orgulho. Porque chega uma hora que ela fala assim, bom, já que que eu não posso esperar da outra pessoa, então eu vou viver intensamente uma determinada forma do meu jeito, ou eu vou atender intensamente a outra pessoa porque eu sou autossuficiente, eu sou a pessoa que dá conta de atender, de adivinhar as necessidades das outras pessoas. E a experiência de infância é uma carência afetiva. Ela esperou e não recebeu mais aquilo que até então ela recebia. Então, pessoa ocupada. Se este tipo de personalidade, se este eneatipo, se falar sobre ele chamou sua atenção, despertou algo em você em relação a você mesmo, a alguém que você conheça, lembre-se, não tenha pressa de saber qual que é o seu eneatipo, de ter essa certeza. Tenha sim essa curiosidade de querer vivenciar, de querer, eu nem falo estudar, é viver mesmo, é entender, é refletir e compartilhar. Então, tá esperando o quê? Compartilha esse conteúdo, se inscreve nesse canal, segue aí essas redes sociais, tem links aqui na descrição e eu te vejo logo na próxima transmissão. Enquanto isso, eu te mando um abraço virtual e desejo um excelente dia maravilhoso de reflexões, de autoconhecimento e de autocuidado, ok? Tchau, tchau e nos vemos logo. Tchau!